Mas o que eu quero dizer é que o que limpa-nos de toda imundícia, de toda coisa pequena que ainda habita em nós, que reside em nós, é a palavra de Deus viva dentro do nosso coração. Muita gente fala de duas palavras, rema, que é a palavra específica, e a palavra logo. Todo mundo só quer rema, vai e faz, vai lá. Mas a palavra rema, ela só funciona se houver a palavra logos, a palavra viva dentro de você, porque a palavra logos, a palavra viva, é o próprio Cristo dentro de nós. A Bíblia diz, lá no capítulo 1 de João, e o verbo se fez carne, e habitou em nosso meio. O verbo é palavra. Então você quer, irmão, ter uma postura diante de Deus, quer servir a Deus com o espírito livre? Leia a palavra, coma a palavra, rumine a palavra, durma com a palavra na tua cabeça, acorde com a palavra na tua cabeça, coloque a palavra no teu carro, irmãos, coloque a palavra em todos os lugares do teu MP4, coloque. Mas eu não estou falando para você carregar a Bíblia, a palavra, este livro, porque isso daqui é matéria, irmãos, mas o que está aqui dentro é espírito e vida. Você pode acessar a Bíblia pela internet, pelo MP4, pelo celular hoje, mas o que eu estou falando é que a palavra, irmãos, ela tem que estar viva. Capítulo 8, versículo 32 de João, todo mundo tem isso aqui na ponta da língua. E conhecereis e a verdade vos libertará. Pastor, a verdade ela liberta? Não. O conhecimento da verdade é que liberta. Porque se você for em todas as casas aqui em Campo Grande, é muito provável que 90% das casas tem uma Bíblia aberta no Salmo 91, tem uma Bíblia aberta no Salmo 23 lá. Eu só conheço um testemunho de hoje, irmãos, de um crente numa cidade da Itália, que a Bíblia estava aberta no Salmo 91, quando um vulcão que estava inativo lá, de repente ele explodiu e aquela lava foi descendo todo o morro abaixo, destruiu todas as casas com exceção uma. Não sei se o pastor já ouviu esse testemunho. Chegou naquela casa, a larva do vulcão saiu e retomou lá, só ficou aquela casa em pé na cidade, com uma velhinha, uma irmã nossa, que deve estar na glória já hoje, que faz tempo isso aí. E quando foram verificar, aquela irmã, no dia, ela estava lendo o Salmo 91, esse mesmo que fica aberto, só que ela estava se alimentando. Davi se lavou, irmãos. Então o conhecimento, Oséias capítulo 6, versículo 3 diz o que? Começamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva será a sua vinda, como a chuva temporã e serôdia que rega a terra será a sua saída. Comece, mas prossiga. Amém? Mais um ponto. Depois dele se lavar, a Bíblia fala que ele se ungiu. Irmãos, e quando você se unge, você está dizendo: Senhor, dá-me a tua unção, dá-me a tua presença. Tem muita coisa interessante que dá para falar sobre unção aqui, mas não é sobre isso que eu quero falar hoje. Eu quero bater em cima do espírito livre. Jó, irmãos, foi um grande exemplo de espírito livre. Jó era o homem mais rico da terra na época dele. Jó, ele tinha um grande defeito apenas. Ele fala: o que eu mais temia me sobreveio. Jó lhe oferecia sacrifício por possíveis pecados que os seus filhos ainda haveriam de cometer. Olha que coisa louca. Então Satanás falou: está vendo lá aquele camarada? Não, Deus falou para Satanás: tem visto meu servo Jó? Homem reto, íntegro, homem fiel. Mas também ele é rico, é o cara mais rico da terra. Quero ver ele te adorar sem nada. Deus falou: então vai lá, bota a mão em tudo exceto na vida dele. E aí os irmãos conhecem a história. Primeira notícia que Jó recebeu: olha, houve um barulho lá, o teu gado todo morreu, depois os teus filhos e aquela coisa toda. Mas o espírito de Jó era tão livre, assim como o de Abraão quando foi oferecer Isaac, era tão livre, porque não eram as riquezas, não eram os melhores cavalos, o melhor gado que fazia a vida de Jó ser feliz, irmãos.
Não é a sua caminhonete 0 km estacionada na frente da igreja que vai fazer a sua vida mais feliz, ainda que isso é bom, é interessante, é gostoso, é maravilhoso e você merece. Mas o que tem que te motivar, o que tem que me motivar não são essas coisas, porque isso passa, irmãos. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não haverão de passar. Caem as folhas, secam-se a erva, mas as minhas palavras não passam. Enfim, uma série de coisas. A mulher de Jó olhou para ele e falou: Jó, o negócio está feio para o teu lado. Amaldiçoa o teu Deus e morre. Tu estás louca, mulher? Nu eu saí do ventre da minha mãe, para lá eu voltarei. Ou seja, eu não preciso de nada para mim me alegrar, exceto o meu espírito livre para adorar. Os irmãos estão conseguindo me entender? Jó 42, versículo 2: porque eu bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Diga para a pessoa que está ao seu lado: nenhum plano de Deus sobre a tua vida pode ser frustrado. Agora, para você se ungir, Davi se ungiu com óleo. Para nós nos ficarmos ungidos na presença de Deus, é uma vida com Ele. Alguém pode me arrumar uma água, por favor? É uma vida com Ele. Davi se ungiu, e para nós estarmos ungidos é uma vida com Ele. Vou dar uma adiantadinha aqui para nós não irmos embora muito tarde. Depois que Davi se levantou, se lavou e se ungiu, a Bíblia diz que ele mudou as suas vestes. Irmãos, um espírito livre, um homem, uma mulher com um espírito livre, ainda que ele tropeçou, ainda que ele caiu, ainda que ele mentiu, ainda que ele, claro que tudo isso é errado, eu não estou passando a mão na tua cabeça. O que eu quero apenas que você entenda é que quando você se posiciona diante de Deus e fala: Pai, errei, pequei, falhei, me perdoa, cubra-me com o teu sangue, na mesma hora, a Bíblia fala que ainda que o teu pecado seja vermelho como o carmesim, o Senhor tem poder para transformar a tua vida como a mais pura neve ou a mais pura lã. O que eu estou entendendo, irmão, e eu estou tentando explicar, é que Davi, ele trocou as suas vestes. Quando você entra na presença de Deus, as vestes do pecado, a murmuração, a saudade do pecado, ai, como que era bom, ai, porque pecado é bom. É bom no sentido de dar prazer carnal, só que leva para o inferno. Mas quando você perde perdão para Deus, na mesma hora você recebe uma veste branca, limpa, maravilhosa. E a Bíblia diz que Davi se trocou de roupas. Você sabia que você tem poder de sair daqui hoje, essa manhã, com as suas vestes totalmente trocadas? Você sabia que você tem poder, que ainda que você saiu da tua casa metralhando o teu marido ou a tua esposa, ou saiu triste, saiu chateado, saiu magoado ou alguma coisa nesse sentido, você tem autoridade de Deus de sair daqui hoje com uma veste totalmente limpa, totalmente. E o caminho para essas vestes limpas, a primeira veste, eu poderia falar de 10 aqui, mas a primeira, branca, que é a veste do perdão. Quando você pede perdão para Deus, quando você libera o perdão para as pessoas, você recebe uma veste limpa. E quando você recebe uma veste limpa, você tem então liberdade para entrar. Você tem um livre acesso. Amém, irmãos? Uma outra veste que é muito usada nos dias de hoje, embora poucas pessoas conhecem, abra o teu ouvido, chama-se vestes de louvor. O mundo está desabando na tua cabeça lá fora, mas quando você entra na presença de Deus, você não consegue mais ver mais prestação de carro atrasado, você não consegue ver mais desemprego, você não consegue mais, você está louvando a Deus, não importa o que está acontecendo lá fora.
veste de